Boa noite. Então, eu vou apresentar o capítulo 4, né, do material que foi disponibilizado pelo professor. O capítulo, ele vai falar sobre trabalho, cultura e diversão, né? Então, basicamente, ele aborda tendências tecnológicas que influenciam o nosso modo de trabalhar e fatores que moldam nossa cultura e nossa diversão. Então, inicialmente, eu vou falar um pouco sobre o trabalho, né? E sobre isso é importante destacar como a pandemia global condensou, né, uma década de transformação digital em apenas alguns meses. Muitos trabalhadores, né, tiveram suas atividades impactadas, né, e precisaram se afastar, se ajustar, aliás, a uma nova forma de trabalhar, né, que seria exercer suas funções profissionais de forma remota, em home office. Então, antes da pandemia, o IBGE divulgou uma pesquisa no qual 3,8 milhões de pessoas trabalhavam remotamente. E em junho de 2020 foi realizada uma nova pesquisa e identificou-se que 8,6 milhões de trabalhadores estavam em atividade remota. Então, a partir disso, percebe-se que o trabalho remoto ele já vinha crescendo, né, mesmo antes da pandemia, e explodiu por causa dela, né? Então, isso tem se tornado uma grande tendência diante dos avanços tecnológicos e da comunicação. E ainda nesse contexto, né, o trabalho remoto trouxe, né, algumas vantagens, né, como o ganho de produtividade, né, uma vez que os colaboradores tendem a se concentrar mais nas tarefas, né, e abordando sobre custos, muitas empresas e funcionários também se beneficiam com a economia do trabalho em casa. Por exemplo, eu trouxe aqui essa notícia, né, onde informa que o trabalho remoto economizou 1,4 bilhão aos cofres públicos na pandemia. São dados que foi divulgados pelo Ministério da Economia. E essa redução deve-se principalmente à redução de gastos com diárias em viagens a trabalho, despesas com locomoção, serviços de energia elétrica, de água, entre outros. E, em contrapartida, né, o trabalhador ele também teve algumas reduções, né, de custos, né, principalmente com relação a vestiário, a combustível, a passagens, a alimentação, sem falar no tempo de deslocamento, né, que o trabalhador ele não precisava se deslocar até o trabalho, então ele já, né, tinha esse tempo para ele se dedicar a outras atividades. Então, conforme esse modelo de trabalho se popularizava, né, cresceu muito a busca por aplicativos para auxiliar no trabalho remoto ou home office, né? Tem uma pequena diferença entre os dois, né? O trabalho home office é aquele que é exercido em casa e o trabalho remoto é aquele que é exercido em outro lugar que não seja na empresa, né? Pode ser em casa, né, como home office, mas também, por exemplo, pode ser na biblioteca, numa cafeteria. Então, esses aplicativos possibilitam, né, um meio remoto e eficiente para dar continuidade às atividades e aos serviços. Eu trouxe aqui alguns exemplos, né, exemplos de alguns aplicativos, acredito que vocês conheçam, né? Algumas são ferramentas colaborativas, né, para gestão de projeto, outras são ferramentas de videoconferência, de comunicação. Aqui mais dois exemplos. E à medida que os funcionários eles trabalham de casa, né, é levantada também uma preocupação com relação à segurança da informação das empresas, né? O trabalho remoto ele acabou criando lacunas em segurança cibernéticas para as empresas de todo mundo, né? Então, devido à vulnerabilidade da tecnologia do trabalho remoto, exige um pouco mais de cuidado, né, com relação à exposição de dados, aos segredos comerciais, aos vídeos e às conversas, para que não sejam hackeados, né, por hackers ou até mesmo por empresas rivais. E aqui eu trouxe uma pesquisa, né, informação de uma pesquisa que foi realizada por uma empresa americana, onde 25% dos funcionários notaram um aumento de fraudes em e-mail, em spams, tentativas de phishing em seu e-mail corporativo. Então, isso é um ponto que as empresas precisam melhorar, né? Elas precisam estabelecer políticas de segurança da informação, precisam capacitar os seus funcionários sobre isso, porque
boa parte desses ataques só é possível a partir da falha humana, né, do funcionário que clica num link malicioso e a partir disso, todo aquele conteúdo, né, o banco de dados da empresa, ele acaba sendo criptografado e a empresa perde o acesso a ele, né? Então, depois de toda a discussão de pagar ou não o resgate, né, para conseguir recuperar esses dados, então, devido a isso, a capacitação e treinamento dos funcionários seria um ponto muito importante. E, além disso, trouxe mais duas soluções para mitigar esses riscos, né, e reforçar as melhores práticas de segurança cibernética, seria a autenticação em dois fatores, né, que é uma camada extra de proteção que pode ser ativada em contas online, né, esse recurso também insere uma segunda verificação de identidade do usuário no momento do login e programas antivírus. Só mais uma informação, né? Dessa forma, as empresas, né, que não tomarem cuidado com a segurança da informação, podem ter vários problemas, né? Principalmente agora com a Lei Geral de Proteção de Dados, que estabelece o dever que as empresas têm de zelar pelos dados pessoais que coletam. Eu vou falar um pouco agora sobre a cultura, né? As novas tecnologias, né? Com as novas tecnologias à nossa disposição, o mundo da arte traz algumas inovações, né? E uma delas são os museus inteiramente virtual. Então, o Google desenvolveu uma plataforma específica de cultura e arte, né? Muitos museus e galerias disponibilizam tours virtuais com a tecnologia 360, né? Por meio da captação de imagens por satélite. Mas aí, a plataforma do Google com essa plataforma do Google, né, tudo se tornou mais realista e acessível. Ela utiliza a tecnologia do Street View para proporcionar visitas virtuais gratuitas a galerias de arte de todo o mundo. Inclusive, eu coloquei esse link aqui, eu vou tentar mostrar para vocês. Só um minutinho. Vocês sabem como eu mudo de tela aqui? Eu acho que você tem que parar o compartilhamento e fazer abrir o link lá na outra página. Deixa eu dar um pausezinho aqui. Outra tela? Sim. Pronto, esse daqui é o site do Museu de Artes de São Paulo. Então, eu acessei ele aqui para mostrar a vocês justamente, né, essa tecnologia do Google, né, de poder acessar esses museus, ver as galerias, as esculturas. Eu vou acessar aqui um, por exemplo. Dessa forma aqui a gente pode ver, né, de uma forma mais realista, né, se torna mais acessível. A gente pode ver as obras, né, os quadros. E isso serve para vários museus, né, de todo o mundo. Tem muitos que a gente pode acessar, né, e ver as obras de arte. Vou retornar aqui para a apresentação. Eu coloquei dois links aqui, é o Museu de Arte de São Paulo e o museu também, que fica lá no México, mas na internet a gente encontra muitos outros. Um outro exemplo que eu trouxe aqui de tecnologia, né, com relação à cultura, é a artista robô com inteligência artificial. Ela se chama Aida. Ela é o primeiro artista robô humanoide ultra realista do mundo. Então, ela desenha usando câmeras em seus olhos e com o seu braço robótico, né? Ela foi criada em fevereiro de 2019 e teve a sua primeira exposição individual na Universidade de Oxford. Eu trouxe um pequeno vídeo do YouTube que mostra mais ou menos como funciona, né? Como ela faz os desenhos, né? E as obras de arte. Eu vou mostrar aqui rapidinho pelo YouTube. Eu estou colocando esse. Agora foi. Vocês estão vendo a página do YouTube?
Sim. Tô sim. Tá sim. Eu vou passar bem rapidinho aqui para vocês só terem noção de como funciona essa tecnologia. Então, esse é o vídeo, né, mais ou menos para vocês terem noção como funciona essa artista robô, né? Vocês viram que ela usa, né, uma câmera nos olhos dela e isso ela começa, né, a desenhar com o braço robótico dela. Esse aqui é alguns exemplos, né, de desenhos, de quadros e de escultura que foram feitos por esse robô. Agora, falando um pouquinho sobre diversão, né, a gente tem que alguns brinquedos atuais são verdadeiros microcomputadores, né, conectados à internet e com um amplo banco de dados e inteligência artificial. Então, eu trouxe aqui 3 exemplos de brinquedos, né, inteligentes, com inteligência artificial. O primeiro é esse cão com inteligência artificial, que ele combina a robótica com sensores de imagem e inteligência artificial que permite aprender comportamentos e reconhecer rostos, né? Um outro exemplo é o robô BB-8 e o ART 3000, que é um robô também programável que gosta de desenhos. Então, todos são brinquedos conectados via Wi-Fi, com celulares, tablets ou computadores, né? Mas aí, enquanto os brinquedos eles são divertidos, né, e potencialmente benéficos para as crianças, alguns pesquisadores acadêmicos levantaram questões sobre a cibersegurança e a privacidade, né? Então, a gente deve pensar nos brinquedos conectados não apenas como brinquedos, mas como dispositivos, né? Assim como a gente desconfia do computador, do celular, de uma Smart TV, os pais também devem estar atentos aos brinquedos conectados, uma vez que esses brinquedos eles podem capturar dados sobre as crianças e também sobre a própria casa. Então é isso, gente. Obrigada pela atenção.